Olá, nos encontramos novamente. Vamos dar continuidade a esse módulo, que é um aprofundamento sobre o autismo. E na aula de hoje, a gente vai conversar sobre as estereotipias e o autismo. Estereotipias são movimentos que podem ser verbais ou motores, repetidas vezes que alguém executa de uma forma contínua, né? A função dessa estereotipia, nós vamos ver aqui que ela é bem diversificada, mas vamos entender o que é e como é que o cérebro cria essa estereotipia. A estereotipia, ela não é somente no autismo, ela pode acontecer em outros transtornos e síndromes. A gente estudou na aula passada o cérebro da pessoa com autismo. E nós já entendemos que é um cérebro atípico, diferente, e que tem uma disfunção sensorial. A estereotipia, ela é resultado dessa disfunção. Então, como a pessoa com autismo tem dificuldade de processar as informações, a gente já entendeu como é que acontece isso no cérebro, com a disfunção da audição, da visão, das percepções, do tato, dos sabores, todos os sentidos sensoriais que nós precisamos diariamente, constantemente, né, infinitas vezes, fazer esse processo diário de regulação de tudo que acontece no nosso organismo. A gente já viu isso na aula passada. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bem, as estereotipias são um resultado, é um comportamento, é uma reação do organismo de forma motora. Isso também, a estereotipia também pode aparecer de forma verbal, mas ela é mais frequente de forma motora. E esse comportamento, ele se apresenta como uma resposta, é uma resposta do organismo, é uma resposta à desregulação que aquela pessoa está. Nós vimos que o cérebro da pessoa com autismo é um cérebro superexcitado. Então, dependendo da situação que essa pessoa se encontra, ela pode ficar tão estressada que esse cérebro fica super excitado e ele não consegue processar essas informações na velocidade que ele precisa. Então, esse organismo, o que ele faz? Ele faz um resultado motor. Ele faz com que a pessoa que está nessa desregulação execute comportamentos que são chamados comportamentos estereotipados. Então, ela vai repetidas vezes fazer o mesmo movimento, seja um movimento utilizando um objeto, pode ser, as pessoas com autismo têm um profundo fascínio por movimentos circulares, objetos circulares, então é comum vê-los pareando ou circulando esses objetos e repetidas vezes, de forma muito contínua, eles podem dar continuidade a esses movimentos, mas esses movimentos não necessariamente precisam de um objeto. O próprio corpo pode ser esse objeto. Então, é comum a gente encontrá-los em movimentos de pêndulo, seja de um lado para o outro, ou de frente para trás. Seja o corpo como pêndulo, seja só a cabeça, ou seja só as mãos, né? Como os movimentos de flip, ou mesmo algo, né, em que faz uma só parte do corpo, ou membros superiores, ou membros inferiores, mas a gente pode também encontrar esses movimentos de outra forma, como os movimentos de morder, de ficar mordendo uma parte do corpo, as mãos, os braços, ou puxando algo da roupa o tempo todo, né? Puxando e mordendo. Pode ser puxando o cabelo, puxando a orelha, tá? Pode ser vários tipos de movimento, né? Desde o movimento até o movimento de automutilação, de tirar pedacinhos da pele ou descascar alguma coisa que ali está incomodando, e aí vai repetindo esses movimentos. Esses movimentos, eles podem parecer inofensivos ou eles podem parecer bem agressivos,
Dependendo da situação de estresse que essa pessoa está, esses movimentos podem ser autodestrutivos, como bater a cabeça, ficar batendo repetidas vezes a cabeça na parede, ou algo, né? Fazendo alguma coisa com o corpo, ou friccionando alguma coisa no corpo, ou cortando algo, ou fazendo com que, de alguma forma, o corpo da pessoa faça esse movimento, e que esse movimento, ele pode ser um movimento que ele não vai trazer um dano, ou ele pode, sim, trazer um dano à pessoa. Inicialmente, a gente precisa entender, né, que esse movimento é um movimento repetitivo, é o primeiro aspecto dessa estereotipia. Segundo, ele é um movimento, e por ser movimento, nós estamos falando, né, de algo motor, né, de movimento, da pessoa se mexer, dela sair do lugar, né, seja se balançando, seja se movimentando em algum aspecto. Terceiro aspecto é que esse movimento ele pode ser, de certa forma, inofensivo, ele não atrapalha, não atinge nenhum aspecto que traga um malefício imediato a essa pessoa, ou não, ele pode sim trazer algo que afete ali a integridade dessa pessoa física de alguma forma, né, lesionando, trazendo dor, trazendo algum tipo de malefício. A gente também sabe que muitas pessoas com autismo têm um limiar de dor muito maior do que tipicamente falando as pessoas. Então, pode ser que esse movimento estereotipado, às vezes a pessoa está em sangue, né? O dedo já está no sangue, a unha já tirou, já mordeu, já saiu aqui todo um pedaço. Né? Às vezes está com uma ferida de pele, às vezes o cabelo já está machucado, e a pessoa não sente, né? Aquela dor não causa a sensação de que aquilo é um prejuízo e a pessoa não consegue parar. Outra característica, né, do movimento estereotipado, ele não é um comportamento em que a pessoa com autismo tenha controle, tá? E aí a gente vai já falar se a gente deve ou não parar o movimento estereotipado, até que ponto ele é bom para a pessoa fazer essa repetição e até que ponto ele é ruim e a gente deve intervir para que ele pare de fazer essas estereotipias, tá? Inicialmente, eu quero que você entenda e consiga identificar quais são esses movimentos. Nem sempre esses movimentos são tão visíveis. A gente pode ter essas estereotipias bem disfarçadas, tá, gente? A gente também tem que lembrar que as pessoas de nível de suporte 1, a gente já estudou esses níveis de suporte, e aí no nível de suporte 1, que são pessoas normalmente verbais, são pessoas sem nenhum tipo de característica física. O que acontece com essas pessoas? Elas tentam camuflar essas estereotipias. Então, elas vão abafando o máximo possível, às vezes, elas conseguem ter um controle menos perceptível do que as crises maiores, pessoas de nível de suporte mais elevado, tá? Então, nós vamos ter, dentro desse processo só um momentinho. Começou a chover e eu parei para ver que barulho era esse, a chuva. Continuando, tá? Perdão. Dentro desse processo, tá? Vamos entender por que acontecem. Vamos passar para o segundo ponto. Já entendemos o que é a estereotipia. É um comportamento, esse comportamento é um comportamento motor, pode ser um comportamento verbal. Esse comportamento acontece porque esse organismo está desregulado, esse cérebro está ansioso, superexcitado. Quando é que essas estereotipias acontecem normalmente? Já acabei de falar, né, desse cérebro superexcitado, mas normalmente as estereotipias acontecem quando essa pessoa está muito estressada, esse cérebro está ansioso, momentos de mudança, algo que tem que ser feito, ou essa pessoa está estressada se estamos falando com uma criança, porque está brigando, ou mesmo porque está brincando
toda a vivência, o dia a dia da pessoa com autismo pode deixar ela irritada, estressada, ansiosa, com medo, nervosa, ou mesmo agitada e feliz, pode sim, nesse momento, causar um movimento de estereotipia. Bom, então, infinitas vezes isso pode acontecer e não tem um motivo específico ou único, né? Não é um único motivo que vai causar, ou até que a gente possa prever que essa pessoa vá fazer estereotipia. Até um tempo, os estudos, o que não se sabia o porquê dessas estereotipias. A partir do momento que nós podemos ouvir, né, as pessoas com autismo, a partir do momento que os estudiosos puderam entender mais sobre o que são as estereotipias, compreendeu-se que as estereotipias são uma forma de reorganizar esse cérebro. As estereotipias passam a ser entendidas, no lugar de ser algo para ser evitável, para ser algo controlada, como até bem pouco tempo atrás era o objetivo médico diminuir, eliminar essas estereotipias. Hoje, a gente já sabe que as estereotipias fazem parte da autorregulação da pessoa com autismo. Então, independente da idade do indivíduo, se ele executa essa estereotipia, isso faz parte do cérebro dele, faz parte de uma forma que o organismo dele encontra para se estimular, para se autorregular. Por isso que elas acontecem porque esse cérebro superexcitado, estressado, ansioso, ele não consegue desvendar as informações, ele não consegue dar respostas rápidas para as situações, né, através da linguagem, através do comportamento, através do raciocínio, etc. O que ele faz? Ele entra em um estado em que ele se desespera e a estereotipia se torna um refúgio, um momento em que ele encontra esse cérebro para se autorregular e conseguir processar todas as informações. Devemos evitar, né, o momento que essa pessoa está fazendo essa estereotipia, a gente deve reclamar com ela, a gente deve parar ela de fazer aquela estereotipia. Bem, como eu disse, hoje se sabe o que é estereotipia, por que ela acontece. Antes, não se tinha certeza sobre o que eram esses movimentos, por que a pessoa fazia, e havia uma busca pelo controle desse comportamento, e não só o controle, né, até a anulação mesmo, porque a gente sabe que todo comportamento atípico, ele chama atenção e ele causa segregação. Então, as pessoas tentam controlar aquele comportamento para incluir aquela pessoa dentro da sociedade de forma que a sociedade a aceite. Então, os tratamentos sempre foram para eliminar os comportamentos autistas, né? Assim eram chamados. Esses comportamentos, eles deviam ser eliminados. Então, todo o tratamento era em busca de eliminar esses comportamentos. E a estereotipia é um desses comportamentos. E aquele que fica mais visível, né, dentro dos comportamentos da pessoa com autismo, a estereotipia, ela chama atenção. Uma pessoa rodando, uma pessoa se batendo, uma pessoa se balançando, caminhando de um lado para outro, chama muito a atenção. E são esses comportamentos, principalmente, que eram associados à loucura, por exemplo. Então, se buscava eliminar, dentro do tratamento da pessoa com autismo, a busca de eliminar esses comportamentos sempre foram meta. Hoje, não. Hoje, os neuropediatras, os psiquiatras, todos os profissionais, psicólogos e demais profissionais envolvidos no tratamento multidisciplinar da pessoa com autismo, o que se orienta? Bem, precisamos observar dois aspectos sobre as estereotipias.
Se esse movimento, ele é um movimento que ele não traz um risco a essa pessoa, e aí não traz um risco físico, né? Não traz um risco de prejudicar, de afetar, de fazer com que ela sofra algo, né? Como é, por exemplo, se ela se morde, se ela se bate, se ela faz um movimento agressivo, autodestruidor, né? Então, se ele é um movimento, que não traz necessariamente um malefício imediato que cause a ela dor física ou que vá causar nela com o tempo algo de malefício, não se vai interferir de forma a retirar essa estereotipia de imediato. No segundo aspecto, se a gente tem o contrário, se a gente tem um movimento que sim causa dor, que sim causa hematoma, sim podem trazer um trauma, podem sim causar um dano maior físico a essa pessoa, então, imediato é buscado através das terapias, através de contenção, através de técnicas comportamentais. O ABA é muito importante nesse momento, né, para desviar esse comportamento que é ruim e substituir por um comportamento mais adequado. Nem sempre se consegue anular totalmente essa estereotipia, mas se consegue diminuir, se consegue substituir por um outro comportamento. Já que a estereotipia é um comportamento, o que nós sabemos hoje é que se consegue se substituir esse comportamento por outro, estimulando outros comportamentos. Também é importante estudar o motivo, o momento que essa pessoa entra nesse processo de estereotipia. Se ela está estressada, observa o que está fazendo ela ficar estressada, né? Se é o momento da sala de aula, se é o barulho das outras crianças, se é a agitação das outras crianças, se é a iluminação da sala de aula, se são os cheiros que tem na sala de aula. Então, é muito importante identificar o que está fazendo com que essa pessoa repita as estereotipias. Quando a criança, o indivíduo, né, vamos chamar de indivíduo, quando esse indivíduo com autismo ele se sente mais relaxado, quando ele se sente mais confortável no ambiente, ele tende a diminuir as estereotipias, porque ele está mais relaxado. E você tem que lembrar que as estereotipias é um cérebro superexcitado, é uma desregulação. Não é que ela tem que fazer o tempo todo, não é que vive normal dela o tempo todo. Sim, quando o indivíduo cresce, principalmente, ele encontra um meio dessas estereotipias para se autorregular. É muito comum adultos com autismo, por exemplo, caminharem de um lado para o outro, ou mexerem as mãos, por exemplo, como um desses movimentos estereotipados, mas que eles sabem manter o controle. Já vi vários vídeos de pessoas com autismo falando sobre isso, que eles precisam daquele momento. Aqueles momentos de autorregulação são muito importantes e que essa autoconsciência também é muito importante ensinar a criança que aquele momento é o momento dela, o momento que ela precisa fazer. O que ela não pode também aprender é ficar o tempo todo naquele movimento. Daí a importância de quem convive com essa criança, principalmente, vou falar aqui da criança, né? Por quê? Por que falar da criança? Porque a criança, ela é um instrumento onde a gente consegue intervir, a gente consegue ensinar os comportamentos. O adolescente e a pessoa adulta, essas modificações de comportamento vão ficando mais difíceis. E aí, na fase adulta, essa pessoa adulta com autismo, ela mesma encontra os caminhos de se regular. Mas aqui nesse curso, ele é voltado para o cuidador da pessoa com deficiência, então é importante que esse cuidador, ele entenda que esse momento da estereotipia é um momento do indivíduo. Agora, se essa estereotipia, ela está causando um prejuízo,
outro prejuízo que pode causar, além do dano físico, além do dano, né, material que causa a esse indivíduo, é o prejuízo intelectual, é o prejuízo de que ela poderia estar aprendendo no processo escolar. Então, se essa estereotipia ela não permite que esse indivíduo fique dentro da sala de aula, se essa estereotipia não permite que ele participe das atividades escolares, então, sim, aí tem que se ver. Existem ajuda de medicamentos que ajudam a conter mais o processo das estereotipias. As terapias, com certeza, ajudam. Metodologia ABA, TCC, terapia comportamental, e várias outras técnicas, né, ajudam no controle dessas estereotipias. Então, é muito importante acompanhar se esse indivíduo está fazendo terapia, se ele é medicado, se ele não é, se ele não faz terapia, se ele não toma medicamento. Em primeiro lugar, vai ficar muito difícil, porque uma pessoa muito desregulada, ela vai ter estereotipias o tempo todo. Ela não para de ter estereotipias. E é importante que ela pare momentos para poder aprender, interagir. As estereotipias precisam ir sendo intercaladas em espaço em que elas vão se limitando, vão ficando cada vez menores, tá? A dica que eu dou é quando isso está demais, e essa criança não faz terapia nenhuma, ela não ela está totalmente desregulada, a escola precisa, junto com professores, junto com cuidadores, junto com todo mundo que pode ajudar dentro dessa escola, buscar mecanismo de ajudar essa criança a se regular. E aí a gente vai falar mais à frente, por exemplo, sobre isso, e aí quando a gente for falar sobre o trabalho mesmo específico do cuidador, a gente vai falar sobre o trabalho do cuidador no dia a dia, como é que o cuidador pode ajudar esses indivíduos. Por enquanto, aqui nesse módulo, é um aprofundamento para você conhecer mais sobre o autismo. E esse ponto é muito importante. Essas estereotipias, elas podem ficar muito graves. Elas podem ficar ao nível, quanto mais estressado esse indivíduo está, mais estereotipias ele vai fazer. E quanto mais estereotipias ele fizer, menos ele vai participar da aula, menos ele vai interagir com as pessoas, menos ele vai conseguir fazer seu desenvolvimento, o seu processo de aprendizagem. Enfim, sim, é preciso manter algumas estereotipias para que essa pessoa se autorregule, né? É preciso, o cuidador, ele precisa, número 1, identificar quais são as estereotipias dessa pessoa, então anota, observa quais são as estereotipias e observa que movimentos são esses, quando é que eles acontecem, tá? Faz essa relação. Ele se balança quando isso acontece, ele se morde quando isso acontece, ele anda de um lado para o outro quando isso acontece. Você vai observar que tem sim um padrão. Você vai observar que vai existir coisas que acontecem ao redor dele que vai fazer com que ele entre nesse estado de repetição desses comportamentos. Também observa o que acontece que faz com que ele se acalme. Também observa quanto tempo dura essas estereotipias. É preciso essa análise para você saber o que fazer. A escola, é preciso que a gente entenda, é repetitivo, mas é preciso... Estou caçando sinônimo. Né? É necessário que a gente tenha um trabalho de colaboração. Eu escuto muito que não é fácil, né? Que as escolas nem sempre conseguem esse contato com os pais, nem sempre conseguem esse contato com os professores, perdão, com os terapeutas, mas é preciso que a gente tente, tá? É preciso que a gente lute para que isso aconteça. Por quê? Porque o mediador, ele recebe esse indivíduo sem muita informação. O certo seria esse cuidador ter uma ficha de orientação de quem é aquele indivíduo, quais são as terapias que ele realiza, quais são as medicações que ele realiza, que ele toma, e quais são os cuidados que ele precisa.
Mas a verdade é que a maioria dos cuidadores chegam nas escolas e não tem qualquer dado sobre aquela criança. E aí já vai direto para a sala de aula cuidar dela, tá? Que é um erro, né? As escolas precisam ter o hábito de documentar a vida também, não somente as notas, mas também documentar o que acontece com esses indivíduos. Por isso que mais na frente nós vamos falar sobre o relatório, sobre o RAC, né? Sobre o relatório que o cuidador deve fazer dentro da sua prática. Daí, gente, o que é que o cuidador deve fazer? Observe quando acontecem essas estereotipias, por que elas acontecem, qual o motivo que está causando. Observe também a frequência, quantas vezes no dia, observe se isso intercala ou se está aumentando essa frequência. É preciso identificar quais são, quantas vezes acontece e qual a duração dessas estereotipias. Observe se essas estereotipias prejudicam ou se a pessoa consegue entrar nessas estereotipias, sair dessas estereotipias sem que ela se prejudique. Como eu disse, a estereotipia é uma forma desse cérebro se autorregular, se autorreconectar, né? Para ele processar essas informações. Ficar de olho, né? Se essas estereotipias causam prejuízos funcionais, prejuízos físicos, ou se essas estereotipias estão atrapalhando o desenvolvimento dentro da escola. Se estão excessivas, procurar ajuda, tá? Procurar ajuda, porque o cuidador deve ter cuidado para que essa pessoa não se machuque, mas também deve ter cuidado ao tentar conter essas estereotipias. Você pode deixar a pessoa mais irritada, mais estressada, né? Ela precisa da estereotipia. Então, se não está machucando, deixa ela andar um pouquinho de um lado para o outro, deixa ela se mexer, né? Observar quanto a quantidade, a intensidade, né? Se isso estiver atrapalhando, a escola precisa pedir ajuda, né? O cuidador precisa comunicar essa escola no papel da professora, da coordenação, para que juntos vocês busquem uma solução. E normalmente a solução precisa ser médica, né? Se essas estereotipias estão demais, se essas estereotipias estão prejudicando, danificando o corpo, a parte física, a parte mental dessa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de contenção, ela precisa de intervenção. Então, é importante que família, escola, cuidadores, todo mundo esteja aí conectado para juntos observar essas estereotipias e juntos encontrar o melhor caminho para que essa pessoa, né, ela não venha a ter prejuízos devido a essas estereotipias. Maravilha? Vamos para a próxima? Te vejo lá.